Olá, pessoal. Vamos iniciar o nosso terceiro roteiro do segundo bimestre, certo? Nesse roteiro, as atividades serão feitas de forma diferente. Vocês deverão responder as atividades no momento da aula, tá bom? Então, vocês do Whats acompanham pelas videoaulas uma a uma que eu vou colocando aqui. Após as aulas, terão as atividades, assim como acontecerá com os alunos que estão acompanhando a aula no Meet, tá bom? Então, não percam, acompanhem, porque vai ter as atividades e só se for em caso muito extremo que os alunos vão poder fazer as atividades depois, tá bom? Então, vamos acompanhar as atividades pelo grupo do Whats e pelo grupo do Meet. Então, o conteúdo que nós vamos estudar é trigonometria no triângulo retângulo, neste roteiro, tá bom? Profitate, e veio um professor especial para estar trabalhando com a gente. Então, aproveitem essa oportunidade, tá bom? Sejam bem-vindos, né? Meus alunos incríveis. Aqui falando um pouquinho do currículo, o objetivo do nosso trabalho, né? Entender os principais princípios e processos matemáticos, aprender como analisar e resolver os problemas matemáticos, aprender a aplicar a matemática às situações do mundo real e assim por diante. Dando início, trigonometria no triângulo retângulo, né? Primeira semana, que é essa semana que nós estamos iniciando o roteiro, vamos trabalhar, fazer uma revisão de semelhança de triângulo, razão de proporcionalidade e casos de semelhança, tá bom? Na segunda semana, vamos ver relações métricas e trigonometria no triângulo retângulo. Se der, essa semana a gente ainda vê as relações métricas, tá certo? A aprendizagem será síncrona e assíncrona. Ou seja, as aulas síncronas é por meio de aulas por vídeo em tempo real, pelo Meet, tá bom? E assíncronas é você fazer sua atividade em casa. Você vai organizar o seu tempo, tá bom? Estudar as videoaulas que nós já colocamos e fazer suas revisões, tá bom? Iniciando o nosso tema, começando por semelhança de triângulo, a revisão. Nós vimos esse assunto ano passado, no primeiro ano, mas para poder começarmos com trigonometria no triângulo retângulo, é necessário haver essa revisãozinha, tá bom? Então, vamos ser rápidos. Dois triângulos são semelhantes quando possuem os três ângulos ordenadamente congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. E os lados correspondentes proporcionais, certo? Ou seja, existe uma proporção entre os seus lados. Existe um número que nos dá uma razão, que nós chamamos de K, vocês vão ver lá na frente, que nos afirma que eles são proporcionais. E nós usamos esse símbolo aqui, ó, para dizer que o triângulo é semelhante. Esse tiozinho aqui, tá certo? Para indicar que dois triângulos são semelhantes. Observemos essas duas imagens. Nós vemos que temos aqui, ó, um triângulo maior e outro triângulo menor. Mas o que é que me indica, olhando essas figuras, que esse triângulo ele é semelhante, que esse triângulo maior é semelhante ao triângulo menor? Percebam que as marcações deles, ó, tem uma linha no triângulo, no vértice A desse triângulo, né? Tem uma marcaçãozinha aqui, que é só uma linhazinha, e no E, uma linhazinha. Isso indica que o ângulo desse triângulo tem a mesma medida do ângulo E. Por exemplo, se esse triângulo mede 15 graus, se esse ângulo mede 15 graus, esse ângulo E aqui, ó, tem a mesma marcação, também vai medir 15 graus. Só um exemplo. O ângulo C tem dois tracinhos, certo? Digamos que esse ângulo mede 60 graus. Aí eu vou observar no outro. Eu não sei o ângulo dele, né? Mas eu sei que a marcação é igual. Então, eu digo que esses ângulos são iguais, que esses ângulos são congruentes, têm mesma medida, certo? Então, eu digo que esse ângulo aqui tem 60 graus, esse ângulo aqui também vai ter 60 graus, certo? Olhando para o ângulo B, ele tem
3 tracinhos, tá bom? Qual é o vértice do ângulo menor que tem 3 tracinhos? O vértice G. Então, esse ângulo do vértice G, ele também é congruente ao ângulo B, ou seja, ele tem a mesma medida do ângulo B. Quando eu observo para os dois triângulos e vejo que os 3 ângulos são ordenadamente da mesma medida, eu posso afirmar que eles são semelhantes, porque os 3 ângulos são congruentes, têm a mesma medida, são iguais, certo? E observando para os lados, eu olho para os lados e posso dizer se eles são correspondentes proporcionais. Como? Observando, veja bem, eu vou observar esse ângulo A e esse ângulo C. Ele está marcado como um tracinho no vértice A, 2 tracinhos no vértice C. Então, eu vou procurar esse segmento aqui, os 2 ângulos que estão marcados dessa forma. Quem é? O E, ó, um tracinho, 2 tracinhos. No A e no C, como é o segmento? B, ó. Esse pedacinho aqui é B, certo? E no outro menor, E e F. Então, o segmentozinho aqui é G. Então, B está para G, certo? Vai ser B em cima sobre G. Agora, eu vou observar essa outra parte aqui, ó. Um tracinho, 3 tracinhos. Quem está entre eles? C. Então, C está entre o segmento que tem um tracinho e 2 tracinhos. Eu vou para aqui, ó. Ou um tracinho e 3 tracinhos. Um tracinho e 3 tracinhos. Quem é que está no meio dele? É o F. Então, C está para F. C sobre F. Vamos observar esse ângulo A. 2 tracinhos e 3 tracinhos. Quem é que está no meio deles? Ó, 2 tracinhos e 3 tracinhos. Então, A está para E. Se a medida desses ângulos, desses lados, houver uma razão de proporcionalidade iguais para esses 3 segmentozinhos aqui, ou seja, se a divisão desses números forem todas iguais, todas derem 3, todas derem 2, serem o mesmo número, então eu posso afirmar, observando os seus lados, que existe uma correspondência em suas proporcionalidades, certo? Então, eu posso afirmar que esses 3 ângulos são iguais, são semelhantes, tá certo? Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, para que vocês observem, certo? Vejam esses 8 triângulos que temos aqui. Não temos só triângulos retângulos, temos outros tipos de triângulos também, tá bom? Então, ó, são dados 8 triângulos, indique os pares de triângulos semelhantes e o critério, mas esse critério a gente não vai ver agora. Vamos ver somente a parte de semelhança. Então, observando para esses triângulos, ó, nós vemos. Vamos começar pelos mais tranquilos, ou seja, por aquilo que a gente viu, observando os seus lados, né? Veja que de cara, esse triângulo 2 é igual a qual, ó? Eu já vejo as marcaçõezinhas aqui, ó. Eu já mato esse. Então, esse lado é igual, esse lado é igual, esse lado é igual. Todos os lados são iguais, certo? Se esses 3 lados têm a mesma marcação, né, eu já sei que eles são proporcionais, tá bom? E os ângulos deles também são iguais, tá bom? Então, o ângulo 2 e 5 são semelhantes, tá bom? Observando o outro triângulo que a gente observa, o 3 e o 6. Vejam que eles são iguais, só o que muda é o tamanho, né? Só que aqui eu só sei a medida desse ângulo, porque é 90 graus. Nós vimos no ano passado, quando estudamos teoremas de Pitágoras, conseguimos identificar um triângulo retângulo, né? Eu sei que aqui ele mede 90 graus. Esse mede também 90 graus. Mas eu não sei a medida dos outros 2 ângulos, de nenhum dos dois. Então, eu não posso afirmar nada em relação aos ângulos.
mas eu tenho os lados deles, ó. Então, eu vou observar o lado maior do pequeno, o lado maior do maior. Então, vai ser o quê? 10 está para 5. 10 está para 5. Assim como esse outro ladinho menor, 6 está para quem? Para 3. 6 está para 3. Quem foi que sobrou? O 8 e o 4. 8 está para 4. 10 dividido por 5, 2. 6 dividido por 3, 2. 8 dividido por 4 também é 2. Então, essa razãozinha aqui, ó, para ambos os lados é a mesma. Então, como existe uma razão de proporcionalidade entre esses dois triângulos e é a mesma, eu posso dizer que esses dois triângulos, eles também são semelhantes. Agora, os outros que eu posso identificar, quem é? Ó? Esse tem o valor, esse eu tenho o valor. Esse também tenho e esse eu também tenho. Ora, os dois triângulos têm dois ângulos iguais, que é 50 e 30. E eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Se esse é 50 e esse é 30, a soma dos dois dá 80. Para 180, 100 graus. Então, eu sei que esse aqui mede 100. E esse também vai medir 100. Se os três ângulos têm a mesma medida, eles são semelhantes. 4 e 7 são semelhantes também. Quem foi que sobrou? O 1 e o 8. 1 e 8. Ó, tem um ângulo igual, né? E os seus lados são proporcionais. Ó, 6 dividido por 3, 2. 5 dividido por 2,5 também é 2. Esse outro lado a gente não conhece, mas já tem dois lados que são proporcionais e já tem um ângulo que é igual, certo? Então, nós podemos afirmar que ele é proporcional, os dois, tá bom? Agora, eu vou colocar o link da atividade para vocês fazerem, baseado nessa explicação, que é essa aqui, ó. Vou passar a atividade no link e vou passar a atividade também no... Vocês vão virando, ó, formando as duplas, certo? Vocês vão virando e tem que encontrar as semelhanças, ó, observando. Eu estou virando aleatoriamente, certo? Vocês vão virando as figurinhas que são, certo? Que são iguais, ó, que são proporcionais, certo? Então, eu fico aguardando para a gente poder continuar o assunto.